pessoal, vamos começar mais uma aula de marketing nesse nosso canal, direcionada aos alunos de processos gerenciais do Instituto Federal de São Paulo, campus Caraguatatuba. Nosso objetivo de hoje é falar sobre macroambientes de marketing. E nós vamos começar falando do primeiro, que é o ambiente demográfico. A palavrinha demográfico diz respeito à população. Então, de que maneira o ambiente de marketing relacionado à população e seus movimentos pode influenciar as decisões e estratégias do marketing da empresa? Quando a gente fala em ambiente demográfico, alguns pontos importantes de levar em consideração e de estudar são os seguintes: crescimento da população mundial, composição da faixa etária da população, mercados étnicos, outros mercados, grau de instrução da população, padrões familiares e movimentações geográficas dessa mesma população. Por exemplo, crescimento da população mundial. Quais os efeitos desse crescimento populacional para as empresas? Todos os países, todas as regiões de um mesmo país crescem igualmente? O que está acontecendo no Brasil, no mundo, em relação ao crescimento da população? Olha que interessante essa matéria do site das Nações Unidas, que diz que a população deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Ou seja, a população mundial deve crescer em 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Atualmente nós temos uma população mundial de 7,7 bilhões, isso vai passar para 9,7 bilhões, de acordo com esse relatório das Nações Unidas. Essa matéria é do ano passado. O que isso quer dizer para as empresas? Quais as consequências desse aumento populacional para o mercado da empresa? Para alguns mercados poderá ser bom, para outros poderá ser ruim. Que desafios apresentam-se em relação ao aumento da população para as atividades de cada empresa em cada setor diferente? Outra notícia aqui, agora do El País. A humanidade não chegará aos 10 bilhões de pessoas. A população do Brasil recuará a menos de 165 milhões até 2100. E a China será superada por Índia e Nigéria, segundo esse estudo. Olha que interessante, nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas no Brasil hoje. Segundo essa projeção, a população do Brasil será de 165 milhões de pessoas até 2100. Ela irá decrescendo. Ela crescerá até um certo ponto e irá diminuir. Isso é afetado por taxa de natalidade, entre outros fatores. Quais as consequências disso para as empresas brasileiras? Quais as consequências disso para o marketing dessas empresas? Uma das consequências, por exemplo, pode ser o aumento de pessoas de idade. Isso pode significar um novo mercado a ser explorado pelas empresas, conhecendo as características e as necessidades desse consumidor. A composição etária da população ela muda. Em países cujo crescimento populacional está em alta, essa população de jovens, crianças e adolescentes tende a ser maior do que em países cuja população está estagnada ou decrescendo. Olhem, por exemplo, aqui algumas características do consumo na terceira idade. A fonte é o Provar, Datafolha e IBGE. São responsáveis por 10% do varejo físico e 50% do varejo virtual. 77% dos idosos gastam entre R$100 e R$550 mensais no supermercado. Isso já mudou, já aumentou isso. Potencial de consumo da terceira idade é de 7,5 bilhões. 72% dos idosos saem de casa todos os dias, tirando essa fase que estamos vivendo agora, claro. 80% deles têm algum tipo de renda, 20% associa compras a uma atividade de lazer, renda média de aposentadoria é de R$ 777, isso já está maior hoje, e 70% não compra por impulso, evita comprar também nos finais de semana. Então, algumas características da população da terceira idade. Olha só como isso pode indicar ações de marketing para determinados produtos e para determinadas empresas.
Outro ponto importante são os mercados étnicos e outros mercados. Crescimento de produtos específicos para etnias e para populações diferentes, com necessidades diferentes. Alguns exemplos que a gente pode citar, por exemplo, é a carne brasileira, frango, que é exportado para países árabes, que ela precisa ter um selo de qualidade específico para esses países. E isso é um mercado que tem crescido bastante. Outro ponto importante no ambiente demográfico é o grau de instrução. Será que o grau de instrução das pessoas, a escolaridade, implica no consumo de diferentes produtos ou de maneiras diferentes de se comunicar o produto a essas pessoas? Já repararam que muitos bancos hoje têm conta universitária? É um produto voltado para uma faixa específica da população jovem que está cursando universidade. Esse é um exemplo interessante do grau de instrução. Outro ponto importante são os padrões familiares. A família brasileira e mundial vem mudando. De famílias grandes, com bastante agregados, as famílias passam a ser menores, em função inclusive da taxa de natalidade, e a gente tem composições diferentes de famílias que a gente encontra hoje. A gente encontra também um número crescente de brasileiros que moram sozinhos, nas grandes cidades principalmente. Qual o padrão de consumo? O que implica no marketing de produtos específicos para essas pessoas que moram sozinhas? Essas são questões que o marketing precisa explorar também. Outro ponto importante são as movimentações geográficas da população. Conhecer os movimentos migratórios, quais as regiões do país em que as pessoas estão se movimentando, movimentos imigratórios também, brasileiros que vão morar fora, pessoas do exterior que vêm para cá, pode ajudar também no direcionamento de marketing de vários produtos e serviços. Vamos falar agora do segundo macroambiente de marketing, que é o ambiente econômico. Para que existam mercados, é preciso que hajam pessoas e poder de compra. Dessa maneira, alguns pontos importantes para serem estudados no ambiente econômico são distribuição de renda, poupança, endividamento, disponibilidade de crédito, terceirização e livre comércio. Em relação à distribuição de renda, por exemplo, a gente tem alguns tipos de economia que, para o marketing, representam poucas oportunidades, que são as economias de subsistência. Existem também as economias de exportação de matérias-primas, que constituem bons mercados para ferramentas, para artigos de luxo, e economias em fase de industrialização, em que existe uma nova classe rica, uma nova classe média em crescimento, que vão demandar novos tipos de bens. E ainda economias industrializadas, que existem mercados férteis para todos os tipos de bens. Em qual dessas se encontra o Brasil? E os países vizinhos a nós? E os países com os quais o Brasil se relaciona economicamente? São questões que podem ajudar as empresas a direcionar também os seus esforços de marketing. Outro ponto importante: poupança, endividamento, disponibilidade de crédito. O brasileiro poupa mais do que antes? É fácil parcelar compras? Como é a disponibilidade de crédito para o brasileiro hoje? São questões também que ajudam no direcionamento de marketing de vários produtos. Da mesma maneira, o livre comércio, a terceirização, a migração de empregos na indústria e serviço. Muitos países começam a terceirizar a produção de seus produtos para economias em desenvolvimento. O grande exemplo disso é a China, a Índia, o próprio Brasil. Que implicações tem isso para as empresas? Esses são pontos importantes a serem estudados no ambiente econômico. Vamos acrescentar mais dois: globalização, protecionismo. Talvez depois dessa pandemia que nós estamos vivendo, essas duas palavrinhas ganhem outros significados que deverão ser estudados também para direcionar os esforços de marketing de produção das empresas. Vamos falar agora do ambiente sociocultural. Alguns pontos importantes da gente estudar nesse ambiente sociocultural
São as visões, a persistência de valores culturais centrais, as subculturas e as mudanças dos valores culturais ao longo do tempo. Primeiramente, em relação a visões, a gente tem que destacar as visões que as pessoas têm de si mesmo, como elas se divertem, como elas se realizam, como elas se sentem gratificadas, que hobbies elas têm. Tudo isso é muito importante para determinar que produtos elas consomem, quais as necessidades que podem ser preenchidas ou não pelos produtos existentes. Existe também a visão das outras pessoas, as suas preocupações sociais, os seus relacionamentos, substitutos sociais. Também a visão das organizações, desconfiança e recuperação da confiança. Que visão que a gente tem das organizações? Que visão que a gente tem dos produtos e serviços que a gente compra, que a gente adquire? A gente confia? Quando uma empresa perde a confiança, como ela faz para recuperar essa confiança? E a gente tem também as visões da sociedade, que tem a ver com a atitude social dos indivíduos. A gente encontra os indivíduos realizadores, que fazem funcionar. A gente encontra os exploradores, que extraem o que pode. A gente tem os idealistas, que sempre procuram algo mais. E os escapistas, que querem abandonar a sociedade. São características socioculturais que podem ser aproveitadas pelo marketing. Temos ainda as visões da natureza, domínio, harmonia, duas visões que se contrapõem, como os produtos e serviços que a gente adquire se relacionam com essas visões. As visões do universo, a gente tem religião, imediatismo, fundamentalismo. Importante também no ambiente sociocultural é a persistência dos valores culturais centrais, que são aqueles valores que são transmitidos de pais para filho, que são reforçados pela escola, pela religião, pelas empresas, pelo governo. Esses valores culturais centrais, eles muitas vezes demoram gerações a serem mudados. Qual o papel do marketing? Explorar esses valores centrais ou em ir contra certos valores culturais centrais? O ambiente sociocultural também encontra espaço para o estudo da existência de subculturas, que são valores compartilhados por segmentos diferentes da sociedade, por experiências de vida ou circunstâncias especiais. A gente parte do princípio aqui que as pessoas são diferentes e se agrupam em segmentos diferentes. Segmento vai ser algo importante para a gente estudar também nesse curso de marketing. Outro ponto importante diz respeito às mudanças dos valores culturais ao longo do tempo. Como a gente já viu, os valores culturais centrais são persistentes, é difícil mudá-los rapidamente, mas a gente vê movimentos ao longo de anos, ao longo de décadas, em relação a essas mudanças. Por exemplo, roupas, comportamento social, atitudes em relação ao meio ambiente. Outro macroambiente de marketing é o ambiente natural. E os pontos importantes para a gente estudar aqui é, por exemplo, a escassez de matérias-primas. Matérias-primas não são infinitas, são finitas. Temos aquelas que são renováveis ou não renováveis. Tudo isso vai determinar decisões que podem levar a um público consumidor maior ou menor para produtos e serviços de determinada empresa. O aumento do custo da energia, o preço do petróleo, a procura por fontes alternativas de energia é algo bastante importante também e atual nesse ambiente natural. Pressões antipoluição, pressões em relação à utilização de defensivos agrícolas nos produtos, poluentes químicos, poluentes da água, do ar, a questão do tratamento do lixo, são questões que estão na ordem do dia das discussões das pessoas e que afetam, sem dúvida nenhuma, o marketing das organizações. Outro macroambiente de marketing é o ambiente tecnológico. Um ponto importante a se discutir em relação ao ambiente tecnológico diz respeito à aceleração no ritmo das mudanças tecnológicas. A inovação tem sido a tônica das empresas de décadas para cá. E a tendência é que isso se acelere ainda mais. Nós vamos ver nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, alterações tecnológicas importantíssimas em produtos e serviços que a gente conhece e que ainda vamos conhecer. Outro ponto importante são
que existem nesse contexto oportunidades ilimitadas para a inovação e a variação nos orçamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas vão implicar na existência ou não de novos produtos e serviços e na sua própria sobrevivência no mercado. A regulamentação de toda essa mudança tecnológica, seja ela governamental ou não, é extremamente importante também e assume um papel determinante nas ações de marketing. Mais um macroambiente, agora um ambiente político-legal. A legislação que regula os negócios, o crescimento de grupos de interesses sociais são pontos importantes. A mobilização do consumidor em relação às empresas e em relação à fiscalização das ações dessas empresas é muito importante, e a lei que vai defender o consumidor, que vai regular a tecnologia, proteção de dados, é bastante importante também quando a gente estuda o macroambiente político legal. Quero agradecer a você que ficou até agora aqui nesse vídeo com a gente, e no próximo vídeo, semana que vem, nós vamos estudar segmentação de mercado. Diga se você gostou ou não e aguardo você no próximo. Muito obrigado. Tchau, tchau.